Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amados, dou graças a Deus por me conceder neste dia, 11 de abril, a oportunidade de compartilhar a sua palavra para o nosso crescimento espiritual. Convido os meus queridos irmãos e irmãs para a leitura da palavra de Deus, conforme está escrito na carta aos Romanos, capítulo 6, versículos 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Queridos, o apóstolo Paulo é o autor dessa carta e ele a endereçou aos crentes em Roma, aqueles novos irmãos em Cristo Jesus. E ele então entrega uma palavra alertando aqueles irmãos, uma palavra de exortação para que aqueles irmãos não voltassem à velha prática de oferecerem seus corpos ao pecado como instrumento de iniquidade. Mas agora, como crentes em Cristo Jesus, nascidos de novo, tendo experimentado em Cristo Jesus o perdão dos pecados e recebido dele a vida eterna, deveriam agora oferecer suas vidas ao Senhor como instrumento de justiça, para que Deus usasse como bênçãos na vida de outras pessoas. Sim, o apóstolo Paulo faz essa exortação, porquanto ele reconhecia o poder destruidor do pecado, pois o pecado causou o fracasso humano. O homem fracassou diante do plano de Deus, por isso ele foi afastado da presença de Deus. O profeta Isaías diz que o pecado separa o homem de Deus. O próprio apóstolo Paulo diz que o pecado é o causador da morte física e espiritual do homem, conforme está escrito na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 12. Portanto, ele alerta aqueles irmãos para que deixem as práticas pecaminosas de um lado e agora concentrem-se em colocar a vida no altar de Deus, para que Deus então pudesse usar cada um daqueles irmãos como instrumento de justiça para apresentar aos pecadores perdidos a mensagem da salvação, a mensagem do perdão dos pecados, a mensagem da vida eterna, da paz com Deus. Sim, dando a cada crente em Cristo Jesus o privilégio de ser um instrumento de bênçãos nas mãos de Deus para abençoar muitas outras vidas. Queridos, é assim que Deus deseja que nós vivamos, longe do pecado, afastado do pecado e colocando a nossa vida no altar de Deus, para que Deus nos use para abençoar outras vidas, sempre compartilhando a mensagem do amor de Deus, a alegria da salvação, o desejo de servir ao Senhor e servir com alegria, fazendo aquilo que é agradável ao Senhor cada dia da nossa vida sobre a face da terra. O mesmo que o apóstolo Paulo disse para aqueles irmãos do passado, essa palavra serve para nós hoje. Ela é um desafio para mim e para você, que nós vivamos para servir ao Senhor, vivendo para a glória, honra e louvor do nome do nosso Deus. Oremos ao Senhor. Ó Deus, obrigado, porque em Cristo Jesus nós temos uma nova razão de viver. Encontramos a verdadeira motivação para viver, viver para a glória do teu nome, para ser instrumento de bênçãos nas tuas mãos, para abençoar outras vidas. Ajuda-nos a viver de tal maneira que fujamos do pecado e nos coloquemos sempre em tuas mãos, para que o Senhor nos use para a honra, para a glória e louvor do teu nome. É a oração que fazemos a ti, em nome de Jesus. Amém.